Fala pessoal do Carrossel, tudo jóia? Aqui é o professor Claudinei e nossa aula de hoje será sobre expansão marítima comercial, beleza? Pessoal, para a gente entender esse assunto, que é um assunto muito bacana, é um assunto que mexe com a nossa imaginação, é importante você lembrar o contexto que favoreceu a expansão marítima acontecer, beleza? Então vamos lá, fiquem atentos. A Europa estava vivendo o que a gente chama de Baixa Idade Média. Essa Baixa Idade Média, gente, veio com uma série de crises que acabou com a Idade Média, fazendo surgir uma nova organização social, política e econômica, beleza? Aí você pergunta, mas quais foram essas crises? Peste negra, diminuição do número populacional, 1/3 da população europeia morreu com a peste negra. Depois desses eventos, gente, surgimento da burguesia, algumas guerras, a formação das monarquias nacionais, absolutismo, que já vimos em aulas anteriores, esses fatores abriram espaço para uma nova organização econômica, política e social. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, nessa nova organização faltava um recurso principal para o comércio e para o desenvolvimento da burguesia, que eram os metais preciosos. Outra coisa é que a burguesia se alimentava economicamente do comércio. E a mercadoria mais cara do momento eram especiarias, exatamente. Se você for na sua cozinha, você vai ver que existem essas especiarias até hoje sendo usadas na nossa culinária. Noz moscada, cravo, canela, são algumas das especiarias, tá bom? Essas especiarias custavam muito caro. Por quê? Porque ela revolucionava a culinária da época, que era muito pobre. Fora que servia como remédio também. Beleza? Outra coisa, quais os grupos interessados nessa nova onda comercial? Uma, a gente já falou, você está esperto, né? Você entendeu, que é a burguesia. Mas teremos aí também a Igreja Católica. Sim, a Igreja Católica. Por quê? Pare e pense. Lá naquela aula anterior sobre Renascimento, vimos que alguns mecenas burgueses ricos patrocinavam as artes. Mas você deve ter lembrado que a igreja patrocinou, por exemplo, Michelangelo. Aí se pergunta, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A igreja não queria perder fiéis com a reforma protestante e não queria perder a onda econômica do momento, que era o desenvolvimento comercial. Beleza? Então, em alguns países como Portugal e Espanha, a igreja ajudou na expansão marítima. Outro grupo que também vai ficar extremamente interessado com a riqueza vinda das grandes navegações foi a nobreza real, exatamente. O rei de Portugal e o rei da Espanha são os que mais patrocinaram as grandes navegações. Então, para tudo, resumindo, quem estava aí interessado nas grandes navegações? Como vocês já sabem, a burguesia, a monarquia real, né, os monarcas e a Igreja Católica, no caso de Portugal e Espanha. Beleza? Gente, esse fator econômico nós vamos dar o nome de mercantilismo. Agora fique atento com esse termo, que é um conceito muito importante. Mercantilismo foi a primeira fase do capitalismo, aonde se desenvolveu as atividades comerciais, mas cuja a ideia máxima seria todo lucro para o Estado Nacional absolutista. Ou seja, gente, o rei controlava toda a economia. Por quê? Porque era o rei que patrocinava as grandes navegações e, consequentemente, patrocinava as atividades burguesas e também, lá junto com o Papa, financiava todo o evento econômico. Beleza? Então vamos lá. O que as grandes navegações acabou trazendo para o mundo, né? Grandes inovações científicas. Na verdade, a maioria dessas inovações elas já existiam lá na China. Elas foram aperfeiçoadas e adaptadas às grandes navegações. Podemos citar como as grandes navegações o avanço da ciência como astronomia, cartografia, bússola, astrolábio, quadrante. A escola de Sagres em Portugal vai ficar especializada em desenvolvimento tecnológico náutico. Atenção, a escola de Sagres não era um espaço físico,
A Escola de Sagres foi um movimento intelectual e artístico que, com várias publicações de inovações tecnológicas, de cartas náuticas, enfim, e esses caras trocavam ideias entre si. Isso é extremamente importante, tá bom? Então a Escola de Sagres, ou seja, esse movimento intelectual científico vai ser fundamental para o desenvolvimento das grandes navegações, beleza? Elas também desafiaram o imaginário medieval da época. Qual era o imaginário? Primeiro imaginário era que a Terra era plana. Segundo imaginário é que a Terra era plana e só existia Europa, África, um pedacinho da África e Ásia. Ou seja, não conheciam, não se sabia da existência, pelo menos comprovada cientificamente, da América. Fora que imaginavam que o Mar Tenebroso, como era chamado o Oceano Atlântico, era cercado de monstros, abismos, né, serpentes marinhas imensas, sereias. O imaginário da época era favorável para o homem nunca se arriscar no mar. E aí, o que acontece? Primeiramente, a formação de novos mapas. Os mapas antigos, como você pode observar, eram mapas limitados. Os novos mapas, como esse agora que você está vendo aí, é o que a gente chama de portulano. Os portulanos eram mapas feitos com base no que o marinheiro estava vendo do barco, né, da embarcação, para a praia. E Portugal vai se especializar nisso, fazendo vários mapas, detalhando só a costa. Então, os portulanos, eles de qualquer maneira foram importantes, porque dava dimensão da silhueta dos continentes. Beleza? Outra coisa, gente, os portugueses vão desenvolver uma navegação, observe aí nesse mapa. No mapa, podemos observar as navegações portuguesas em destaque. Os portugueses, logo nas primeiras viagens, ficavam presos à navegação de cabotagem, ou seja, eles margeavam a costa africana. Assim, em 1415, os portugueses chegaram a Ceuta, no norte da África. Em 1434, chegaram ao Cabo do Bojador e no mesmo ano atingiram a costa da Guiné. Em 1432 até 1485, mantinham controle e comercialização até a costa do Congo. Em 1468, Bartolomeu Dias consegue contornar o Cabo das Tormentas, na África do Sul, rebatizando de Cabo da Boa Esperança. Assim, abriu-se espaço para a navegação mais cobiçada de todos os tempos, a de Vasco da Gama, cujo objetivo remontava desde o início das grandes navegações, chegar às Índias. Vasco chega em Calicut em 1498. 2 anos depois, Pedro Álvares Cabral aporta em Porto Seguro em 1500, aqui no Brasil. Não foi por acaso que as navegações portuguesas estavam cada vez mais ampliando sua rede comercial. Anos depois, em 1542, os portugueses atingiam a costa do Japão, batizada com o nome de Cipango. Assim, os portugueses se consagravam como o primeiro império ultramarino. A gente vai dar uma olhada na navegação espanhola, lembrando que Cristóvão Colombo, em 1492, chegou nas Américas. Sim, pessoal, Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu oficialmente a chegar nas Américas. Porém, sabemos que os vikings chegaram, tem vestígios de que os fenícios chegaram, existem textos gregos falando de uma terra atlântida, ou seja, a gente não está aqui colocando a ideia de que os primeiros de toda a história, a gente está falando dos primeiros oficialmente registrados, beleza? Cristóvão Colombo chega aqui a mando da coroa espanhola. Por quê? É bom que você coloque na sua mente muito claro. Existe aí 2 movimentos de expansão marítima. O movimento do Reino de Portugal e o movimento do Reino da Espanha. Juntando essas 2 ideias, o pioneirismo nas navegações marítimas foi do país, né? Portugal e Espanha. Tranquilo? Muito bem.
Gente, a esse momento que a gente está chamando de grandes navegações marítimas, tá? Está estourando na Europa o que a gente chama de revolução comercial. A revolução comercial que está dinamizando. Então Portugal, por exemplo, vamos pegar aí de novo Portugal. Portugal precisou quebrar o monopólio de duas cidades italianas, Gênova e Veneza, beleza? E com o lucro advindo das grandes navegações, como a gente viu no detalhamento do mapa que eu mostrei para vocês, Portugal foi contornando a costa da África até chegar às Índias, porque lá era o epicentro da produção das especiarias. A Espanha não queria ficar atrás, também foi um reino que se unificou, um dos primeiros reinos a se unificar, Portugal e Espanha. A Espanha então vai se lançar nas grandes navegações, vai fazer o quê? Um projeto arriscadíssimo e ousado para a época, que era acreditar na circunferência da Terra, coisa que desafiava a mentalidade anterior. E a Espanha vai o fazer, beleza? E aí eu queria trazer para vocês o nome de Por que a América, né? Américo Vespúcio vai fazer a navegação vai demorar alguns anos fazendo a navegação, uns 3 ou 4 anos, passando pela costa da América, que vai receber esse nome em homenagem a ele, só que até então ele vai chamar isso de O Novo Mundo, certinho? Porque ele vai chegar na Europa e vai dizer, olha, não é uma ilha, não é um arquipélago, é um novo continente, é um novo mundo a ser explorado. Depois de Américo Vespúcio, isso é um detalhe bem interessante, né? Em 1507, Martin Wandersemüller, acho que é assim que se pronuncia, ele vai fazer a descoberta real de que era um continente e vai batizar, em homenagem ao navegador anterior, né, Américo Vespúcio, ele vai batizar as terras de América, em homenagem a Américo Vespúcio. Em 1519, Fernão de Magalhães, esse aí vai para vocês que sempre ficam aí viajando na internet, a garotada gosta dessas ideias polêmicas, das tretas na internet, não é verdade? A galera que defende que a Terra é plana, se liga nessa informação. Em 1519, tô olhando aqui, em 1519, no seu material também tem, iniciou uma viagem de circunnavegação, feita por Fernão de Magalhães. Ele não concluiu, ele morreu antes, mas quando os navios dele chegaram na Europa, o sobrinho dele completou a viagem em 1521 e provou-se empiricamente que a Terra era uma circunferência. Beleza? Ou seja, provou-se empiricamente, gente, significa que foi provado na prática, beleza? Então foi provado na prática a circunferência da Terra. Grande abraço, a gente fica por aqui. Para mais aprofundamentos, leiam o seu capítulo, leiam as sugestões passadas em sala de aula, passadas agora assim virtualmente nesse período de quarentena, beleza? E a descrição está aqui no vídeo, beleza? Grande abraço.